Tu me falou antes do episódio que tu gosta de sair, quando eu mencionei o Filianópolis. Sim. Como é que foi isso? Então, assim, tipo, quando eu comecei a estudar pra concurso, eu sabia que era isso que eu queria, sabe? Tipo, não tinha plano B. Eu nunca tive plano B do tipo, se não der certo, eu vou fazer isso. Nunca tive. Então, um pouco depois, assim, que eu comecei, depois que eu entrei na saúde, que daí eu já fiquei um pouco mais tranquila, eu percebi que, cara, eu não ia conseguir manter uma vida onde eu só estudaria, eu só focaria nisso, né? Só estudar e trabalhar, não ia sair, não ia fazer as coisas que eu gosto, relaxar, enfim. Né? Porque muita gente fala, né? Tu tem que fazer isso pra conseguir passar. E eu percebi que não, assim, que era o contrário. Quando eu conseguia sair, eu planejava, né? Às vezes que eu ia sair, enfim. Eu voltava muito melhor pra semana seguinte, eu voltava muito melhor pra estudar mais animada. Perdi um pouco daquela pressão que a gente tem quando a gente estuda, né? Então, pra mim, assim, esse equilíbrio sempre foi muito importante, assim, pra eu conseguir estudar a longo prazo, né? Eu comecei em 2019, não parei de estudar esse tempo todo. Lógico que em momentos eu estudava mais, momentos eu estudava menos. Mas pra eu conseguir manter isso, eu não podia, assim, né? Ter aquele pensamento do que eu só vou viver quando eu passar no concurso. Eu só vou viver quando eu conseguir trabalhar, Muito sabe? bom isso. Então, quando eu entendi isso, assim, eu perdi o peso, a culpa que a gente tem às vezes, né? De sair e tal. Porque, como era a longo prazo, eu falei, não, eu preciso conseguir equilibrar os dois. Lógico que, né, às vezes de uma forma mais... É que às vezes, por exemplo, num pós-edital é uma coisa, tens 2 meses pra prova. Duvido que tu saiu na semana anterior do TRT. Não, isso, né? Exatamente, é isso aí. Só que assim, a gente tem que aprender a viver, eu acho. E acho que tu falou uma coisa muito importante, assim, que eu quero trazer pro nosso episódio de hoje. Que é a questão de não deixar pra viver depois. Cara, eu sempre acabo tocando nesse assunto, mas é que faz parte da minha vida. Eu tive depressão em 2018, quando eu estudava pra concurso público. E eu me curei nesse processo já sendo mentora. Então, assim, hoje eu tô super bem, graças a Deus. Mas por muitos anos não foi assim. Então, direto eu tava ajudando alunos e eu também não tava tão legal, enfim. Mas agora, graças a Deus, já tá tudo bem. Só que uma coisa que eu nunca quis fazer parte é de uma geração de mentores que deixa a gente doente. Que faz a gente comparar que, meu Deus, tu nunca tá dando o suficiente, tá sempre uma merda. Com perdão da palavra. E tu entra muito fácil nesse ciclo, tipo, devia estar estudando. Porque é muito fácil tu entrar nisso de se culpar e não conseguir fazer outras coisas, assim, se tu não cuida, No ano passado, no final, eu coloquei um processo de gamificação na mentoria. Eu não sei se a galera entrou muito no game, mas assim, a ideia era justamente isso. Cara, tu tens o que tens que fazer aqui, tem teu cronograma, tens teus objetivos, teus desafios da semana. Fez aquilo, bateu determinada pontuação, vai, corre pro abraço, fez o gol, entendeu? Porque senão, se a gente for esperar até a nomeação acontecer, até a aprovação acontecer, cara, tu vai passar um processo muito denso ali, de muito tempo, que é muita entrega. Semana passada eu tava conversando com meu irmão, que ele tá estudando também. E foi uma coisa que a mentoria me ensinou, assim, quando tu tem, tipo, metas muito bem estabelecidas do que tu precisa fazer, tipo, olha, eu tenho que estudar 3 horas, eu tenho que fazer isso. Quando tu termina, tu consegue descansar, sabe? Tipo, não, agora eu posso descansar, posso ver um filme, né, enfim. Sim. Então, isso me ajudava também a equilibrar. Cara, se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, se eu estudei lá minhas 4 horas diárias e tal, eu posso relaxar depois, sem culpa. Se tu não se organiza bem, tu fica nessa do tipo, putz, deveria estar fazendo mais, porque aí tu não sabe o quanto tu tá fazendo. E aí fica o psicológico fica muito afetado, assim. Total. E tu não fica presente em lugar nenhum. Porque aí tu tá no trabalho, achando que tu devia estar tentando estudar no meio do trabalho. Daí tu tá na praia, pensando que tu queria... Putz, de repente deveria estar estudando aqui. Aí tu tá na balada bebendo, daí tu fala, cara, mas o que eu tô fazendo na minha vida? Daí tu tá estudando e tu tá pensando, mas eu queria mesmo era estar lá na balada, ou eu queria estar lá na praia. Né? Isso se aplica muito também com mães, né? Eu tenho muitas mentoradas mães, não é o teu caso. Mas as mentoradas mães, elas ficam nessa eterna cobrança do tipo, cara, não tô dando atenção pros meus filhos e eu não tô estudando. Ou tô estudando e eu não tô dando... Sabe? Essa balança que parece que nunca vai estar equilibrada. E assim... Um dos meus propósitos é tornar a vida do concurseiro mais leve. Até fiz um corte esses dias aí pro YouTube que eu falava assim, ó. Estudar pra concurso não vale a pena. Porque isso não é uma penalidade. Se tu tá encarando o teu caminho como uma penalidade, então não vale. Vale a felicidade de estar estudando pra concurso público. Cara, se tu aprender a fazer isso de uma maneira organizada, leve, em que tu coloca ali teu foco,
Saiu do foco, tá tudo bem, tu fez o combinado, né? Tu combinou contigo. Aí tu faz o combinado. Feito aquilo ali, tá com o tempo livre, vai embora. Amanhã tu tem que render, mas hoje tá feito. Sim, é. Ou adianta as metas do final de semana, tu fazia isso, o dia de adiantamento? É. Tipo, eu lembro que eu tinha uma época ali, quando eu tava na mentoria, eu acho que foi uma época que eu tava mais, assim, eu estudava acho que 3, 4 horas por dia, trabalhava e eu ainda fazia pós à noite. Louca. Então, assim, mas foi, tipo, era o que tinha, né? E aí eu lembro que, assim, se eu queria ir no médico de manhã, eu tinha que planejar, tipo, né, adiantar as minhas metas, planejar isso pra conseguir ter uma manhã livre, né? Enfim, e isso pra sair também. Então, por exemplo, tinha um aniversário de noite. Eu já me programava minha semana pra adiantar algumas metas, ou ia estudar final de semana, enfim. Então, isso acontecia bastante, assim. Só que é importante tu não deixar de fazer, né? Então, acho que tu consegue equilibrar fazendo o que tu tem que fazer pra concurso, e aí também, depois, quando der, tu faz outros compromissos. Acho que as pessoas acabam confundindo um pouco do que é. Tem um caminho leve com ter um comportamento leviano. Sim. Tu tens um caminho leve porque as coisas estão claras. Tu sabe que A mais B vai te levar pro caminho C e é isso que tu queres, fechou. Só que agora, isso não significa que a cada desculpa tu vai falar, é verdade, eu mereço. Eu quero fazer um post, tô dando spoiler dos meus posts, que eu sempre tô pensando em conteúdo, né? Quero fazer um post falando assim, você não merece. Pra todo mundo, pra chamar atenção, né? Aí a pessoa vai entrar no post. Então eu vou falar, cara, você não merece comer doce porque... Ai, sei lá, porque tá chovendo. Você não merece deixar de estudar porque você tá cansada. A gente fica nessa assim, hoje eu mereço não estudar. Hoje eu mereço várias coisas. Mas não, tu não merece. Eu faço isso com doce bastante. Sabe? Não, esses dias eu tava numa loja, daí eu passei no caixa e eu peguei um chocolate. Daí eu botei no caixa, daí eu falei assim, porque eu mereço, né? Daí a mulher que tava do lado riu e eu falei assim, de mereço em mereço é que a gente se ferra. E é bem isso, cara. É por isso que eu me lembrei de fazer esse post. Porque de mereço em mereço que a gente vai se dando mal. É de mereço em mereço que a gente se afasta do caminho que a gente quer. Então, cara, tu merece sair Tu saía toda semana ou não? Pode falar a verdade. Final de semana, acho que quase todo final de semana. Assim, lógico que pós-edital, não. Assim, ou se eu fosse sair, era tipo um jantar, uma coisa mais tranquila. Mas quando eu não tava, assim, pós-edital mesmo, eu... Saía toda semana? Todo final de semana, assim. Então, mas tu tinha todas as tuas metas feitas? Exatamente, então eu saía sem peso na consciência, né? Estudava final de semana, dia de semana, sábado eu tinha meta também. E aí, depois disso... Corria pra braço. Ia pro trio. Isso foi muito importante pra mim, assim, sabe? Por isso que eu até quis falar, porque acho que a gente conseguir desligar, né? Se a gente estuda muito, a gente vive muito isso, de concurso, enfim. Eu sempre fui muito disciplinada, eu sou muito regrada, assim, sabe? Então, pra mim era muito importante conseguir desligar um pouco disso, sabe? Sim. Era muito, muito importante. E tem uma coisa muito louca. Que tem gente que é muito regrada, muito disciplinada, mas sofre com aquilo e tem um baixíssimo merecimento. Que é porque a pessoa, na verdade, tá no auto-julgamento. E tu não. Tu era uma pessoa disciplinada, regrada, mas pelo amor. Porque se amava e consegue, tipo, colocar... É muito diferente a vibração de uma coisa da outra, eu acho que também, assim, eu tive muita sorte de ter pessoas à minha volta que sempre me apoiaram muito, assim, daí, tipo, da minha família. Até o Léo agora, que é meu namorado, a gente mora junto. Tipo, são pessoas que sempre me apoiaram, que sempre também me fizeram enxergar, assim, sabe? As minhas qualidades, enfim. Então, eu cresci, assim, com isso. Tipo, eu sabia que eu era capaz, assim, sabe? Eu sabia que eu tava fazendo o melhor, tipo... Eu sabia que eu tava ali cumprindo minhas metas e que era uma questão de tempo, sabe? Sim. Então, eu sempre fui muito confiante, assim. Ainda, né, eu tive alguns resultados que não foram como eu esperava. Tipo, vários, né? Várias coisas não saíram como eu queria. Mas ainda assim, eu sempre consegui, assim, me manter confiante. Isso também era... o negócio de não ter plano B que tu falou no início, né? Tipo, tem que dar certo, assim. Eu vou fazer isso até dar certo, sabe? Então, eu tinha que acreditar que ia dar certo, né? Porque senão eu ia estar ali estudando uma coisa que eu acho que não vai dar certo, não faz sentido, né? Como você se trata a cada derrota? Importante. Tipo assim, ontem teve umas mentoradas que foram mal numas provas aí e tal, eu vi as mensagens e ainda nem respondi. Mas, né, e aí tem uma situação ali de, cara, como eu fui horrível, eu nunca vou passar em concurso, quer saber, eu vou desistir de tudo. Mas por que tu tá se tratando assim? Tá tudo bem. Tipo, o TJ,
acabou sendo uma decepção, assim, tipo... Uma prova que eu fiz a mentoria contigo, eu comecei a preparação pro tribunal, assim, né? Era focada nessa prova do TJ. E, cara, eu, tipo... As minhas médias eram muito altas, eu não sei se tu lembra, assim, tipo, eu tava 90%. muito certa, eu tava muito, muito, muito confiante pra essa prova, sabe? Então, eu cheguei lá na hora, eu fiquei muito nervosa, tipo, hoje em dia, né, eu vejo como isso me afetou. Então, assim, meu resultado, eu fiquei lá em 15º. Então, é isso que eu ia falar. Tipo, deixa de ser ridículo, tu passou em 15º lugar. Ridículo. Não, sério, gente. Mas, tipo, é um resultado bom, mas... Pra ser chamado, precisava ficar melhor, sim. né? Então, mas eu não sei, hein? Disso. Não sei. É. Não, sério, não sei. Acho que 15º é bem possível. Mas pra analista, não é tão provável, sabe? Pelo menos até agora não chamaram ninguém. Sim. Né? Então, foi difícil, assim, porque eu tava muito confiante nessa prova, sabe? Então, até foi bom pra eu aprender que eu não podia ir tão confiante assim, sabe? Uhum. Porque chegou lá na hora, tipo, a prova tava um pouco mais difícil do que eu esperava. E aí, eu fui batendo, fui ficando nervosa e acabei errando umas coisas, assim, tolas, sabe? Errei uma questão lá de raciocínio lógico que... Sabe? Então, Sim. tipo, foi um aprendizado. E foi triste, fiquei chateada, mas eu tentei enxergar como aprendizado e saber, tá, o que eu tenho que fazer diferente pra isso não acontecer de novo, assim. Sim, mas em nenhum momento você, cara, esse negócio não é pra mim. Não, Nunca. Não mesmo, pior que não. Eu sei que eu também não. Eu nunca pensei nisso. Tipo, tá, vamos pra próxima. O que eu vou fazer agora? Sim. Sempre assim. Sim. Então, fazia uma semaninha ali de folga, né, da prova e... E aí, cara, vamos então entrar no assunto que não estava programado. Que é da gente cuidar dos nossos ambientes, assim. Vou ser bem sincera, eu também nunca passei por isso. E às vezes os alunos pensam... E me pediram pra te perguntar isso, tá? O que tu fazia quando te dava vontade de desistir? Nunca deu? Como é que a gente responde essa pergunta? É verdade. Eu realmente nunca pensei em uma outra opção. Tipo, eu saí da faculdade, já fui direto. Meu estágio na faculdade já foi no TJ e no MP. Então, tipo... Ia dar certo. isso, sabe? Tipo, demorou. Assim, pro cargo desse tamanho, demorou pra eu conquistar. Mas, tipo, eu sabia que uma hora ia, sabe? Sim.